O Brasil não suporta ter mais de 50% do seu território demarcado como terras indígenas, juntamente com a área de proteção ambiental, com parques nacionais e essas reservas todas atrapalham o desenvolvimento, até para derrubar uma árvore. Olha, a gente tem sido atingido por notícias terríveis no campo socioambiental também. Por exemplo, os índices de desmatamento da Amazônia têm atingido níveis estratosféricos, alarmantes. O envenenamento no campo através dos agrotóxicos que nos atinge também através dos alimentos que chegam às nossas mesas preocupa a todos nós, brasileiros e a comunidade internacional. A gente vê reações pelo mundo inteiro. Agora, o que não dá para dizer é que isso foi um estelionato eleitoral. Que ele disse uma coisa na campanha e está fazendo outra. Não, ele está fazendo exatamente o que ele disse que faria na campanha eleitoral. E esse governo está se pautando pelo negacionismo. Nega, por exemplo, que a Amazônia esteja sofrendo esse estratosférico índice de desmatamento. E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam, que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nega que o envenenamento, através da aprovação absurda de novos agrotóxicos, esteja acontecendo. Apenas em 203 dias de governo foram 290 novos tipos de agrotóxicos aprovados. Nega as alterações climáticas. Agora o encontro internacional que aconteceu nos Estados Unidos, pautado por esse negacionismo relativo às alterações climáticas, ao aquecimento global, teve representantes oficiais do governo lá. Uma coisa absurda. Mas esse absurdo, é claro, ele tem uma origem. O grande guru do presidente desse governo é um astrólogo que vive nos Estados Unidos, um brasileiro astrólogo que vive na Virgínia, nos Estados Unidos, chamado Olavo de Carvalho, que contesta teorias de Isaac Newton, de Einstein, que flerta com a teoria de que a Terra não é esférica, que ela é plana, que o Sol não é o centro do sistema solar. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né, só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Então, o fato é que, no confronto entre geocentrismo e heliocentrismo, não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro, e você pode usar um sistema de referência, como pode usar o outro. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante. Não existe combustível fóssil porra nenhuma. Isso é uma farsa, uma palhaçada. Esse cara é o grande guru. E é claro, isso se reflete, as teorias eles se refletem nas ações de governo. Então, por exemplo, agora com relação a esse ponto central deste vídeo de hoje, que é o desmatamento da Amazônia, o que se faz é culpar a janela pela paisagem. Ou seja, o INPE divulga um relatório que nos assusta a todos e o governo exonera o diretor do INPE. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum, que pelo nosso sentimento não condiz com a verdade. É uma coisa absurda, é de assustar, e a comunidade tanto nacional quanto internacional, as pessoas que pensam um pouco estão verdadeiramente boquiabertas.
a União Europeia discute inclusive medidas do ponto de vista das relações comerciais de boicote aos produtos brasileiros que sejam oriundos do desmatamento, né, de trabalho escravo. A Noruega e a Suécia, os países escandinavos, por exemplo, uma rede de supermercados da Escandinávia está boicotando produtos brasileiros por causa esse boicote exclusivamente por conta dos agrotóxicos, tanto quanto a Rússia, que devolveu um grande lote de soja com resíduos de glifosato acima do permitido lá. Então há uma reação internacional que neste momento é uma reação política através de declarações, mas que pode passar a ser uma reação do ponto de vista comercial, o que é muito ruim para um país que se encontra hoje numa situação, do ponto de vista econômico, catastrófica. E esse governo não faz nada nesse sentido, pelo contrário, parece investir, né, no massacre de indígenas, né, investir no sentido até de propiciar o avanço da mineração na Amazônia, o desmatamento através das madeireiras, uma coisa absurda. Agora eu quero te dizer uma coisa, como não houve estelionato eleitoral, esse governo vai continuar fazendo exatamente isso, envenenando cada vez mais as nossas mesas, desmatando, promovendo o genocídio de indígenas, de ambientalistas, a matança de ambientalistas também, o assassinato de ambientalistas tem sido uma coisa preocupante nos últimos anos, especialmente agora, e a gente tem que considerar que tudo isso que acontece em razão de afirmações, né, do presidente. Quando o presidente fala que não vai demarcar mais terras indígenas, que a Amazônia precisa se desenvolver através da exploração de minérios, da madeira, é claro que ele abre a possibilidade para que isso aconteça. Quando ele enfraquece a FUNAI, quando ele enfraquece o IBAMA, a fiscalização, ele permite que tudo isso aconteça. Então, para que isso não continue, pelo menos nessa escalada, primeiro é necessário a reação que já está acontecendo do ponto de vista internacional, que afeta o comércio exterior, mas também é necessário que nós, brasileiros, reajamos a tudo isso. É importante que nós saiamos, né, da internet, das redes sociais, para as ruas e para nos manifestarmos das mais diversas formas a nossa contrariedade a essa política absurda que está acontecendo, que não tem volta. O que está acontecendo com a Amazônia, e para finalizar agora, é uma coisa que não tem volta. Há estudos de um cientista, o Carlos Nobre, e outro, publicados numa grande revista de ciência, Science, que diz, inclusive, que a Amazônia está prestes a chegar ao chamado ponto sem volta. Até hoje, apesar de todo o desmatamento havido, ela consegue ainda se manter em pé. Agora, a partir de um determinado índice, ela deixa suas características ecológicas atuais e passa a ter as características, por exemplo, de uma savana africana, sem toda essa densa arborização e essa grande biodiversidade, que é uma riqueza inestimável para o Brasil e para todo o planeta. É isso.